No capítulo 14 do Evangelho de João, a gente tem uma narrativa ali de algo que aconteceu durante a última Páscoa, última Santa Ceia, tá? Falo última porque houve outras, né? Houve outras Páscoas, houve outras Santa Ceias, né? Muito bem. Então, no capítulo 14, Jesus vai frisar algo interessante, né? Não se turbe o vosso coração, tá? Então, o que significa isso, né? Da onde Jesus está tirando essas palavras, né? Porque Jesus, né, vem para cumprir a lei, os salmos e os profetas, né? Então, todas as ações, todas as atitudes, todas as palavras que saem da boca de Jesus é para dar cumprimento nas profecias. Então, essa palavra, não se turbe o vosso coração, veio dos profetas, né? Ou de um dos profetas. Mas também está na lei e está nos salmos, né? Hoje eu vou tratar de um profeta que a gente vai identificar essa frase, né? Não se turbe o vosso coração, tá bom? Antes da gente cair para dentro da leitura, eu queria te preparar primeiro, né? Preparar para ouvir o que você vai ouvir. Primeiro, dependendo do nível seu de leitura, dependendo do nível de familiarização com as escrituras que você tiver, né? Você vai ter dificuldade para entender a minha explicação. Agora, se você já tem uma leitura, né? Já tem um costume de estudar os profetas, tem um costume de examinar os salmos, tem um costume de pegar significados na lei, né? De coisas, né? Coisas que chamam a nossa atenção na lei, né? Por que a lei manda fazer algo, né? Por que a lei foi assim, né? Então, se você tem essa curiosidade, está pesquisando, você vai entender facilmente este vídeo, inclusive você vai comentar e compartilhar, né? Porque você vai se identificar com aquilo que Deus já está falando com você a respeito da sua palavra. Agora, se você é um daqueles que não olha para o profeta, não lê salmo, não sabe nem o que significa, né, as 7 festas fixas, né, que Deus estabeleceu, né, por estatuto perpétuo, né? Interessante que você falar da festa estatuto perpétuo, essa palavrinha, né? E todas as festas vai ter essa expressão, né? Isso tem que ser praticado de geração em geração por estatuto perpétuo, né? Aí algumas pessoas ou alguns líderes, né, vão ensinar que esse estatuto perpétuo se cumpriu em Cristo, né? De Cristo para frente não tem mais estatuto perpétuo, né? Tudo se cumpriu em Cristo, agora Cristo é eterno. Quando você for transformado, você é eterno, você não tem mais estatuto perpétuo, né? Mas isso é um tremendo de um engano, né? Não entender o que Deus está falando realmente, o que significa estatuto perpétuo, né? Então vamos lá. Meus queridos, no capítulo 13 do Evangelho de João, no início do capítulo 13, Jesus vai ensinar os discípulos a lavar os pés, né? Ou vai passar a lavar os pés deles, para eles entenderem o significado, vai dar uma série de ordenanças, né, de coisas que devem ser praticadas, né, com relação a lavar os pés, né. Inclusive eu já gravei 2 vídeos, né, falando de lavar os pés, né, pretendo gravar o 3º logo. Então ele vai estar falando disso, né, de lavar os pés, né. Lá no finalzinho do capítulo 13, ele vai começar a falar da sua partida, né. Daqui a pouco vocês não vão me ver, né. Daqui a pouco eu vou sair, né. Vou para aquele que me enviou, vocês não vão mais me ver, né? E eu vou ler aqui o verso 36, né? Que é quase o último verso, não é o último verso, porque vai ter algumas coisas acontecendo ali, mas é um dos penúltimos versos, né, do capítulo 13. Perguntou-lhe Pedro: Senhor, para onde é que o senhor vais, né? Respondeu-lhe Jesus: Ó Pedro, para onde eu vou agora, você não pode ir, mas mais tarde você vai poder me seguir, né? Você não pode ir agora, Pedro, para onde eu estou indo, mas mais tarde você pode me seguir. Vai chegar um momento, uma época, que todos que creem em mim vão poder me seguir e ir aonde eu estou indo, né? E no mesmo lugar que eu estou indo agora. Aí depois, os versos restantes, né? Os versos restantes do capítulo 13, Pedro vai falar: não, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor aonde o Senhor for. Até a morte eu vou. Mas aí Jesus vai responder para Pedro: Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Ou antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Acho que é isso a expressão. Então o galo vai cantar, entendeu? Todo aquele contexto do galo cantando, né? E aí a gente entra para o capítulo 14, né? Vamos começar a ler.
Não se turbe o vosso coração. É uma continuação do 13, entende? Não se turbe o vosso coração, porque eles estavam preocupados, né? Que ele está falando de ir embora e nunca mais eles ver, né? Então era algo preocupante para eles, né? Qualquer um de nós, se estivéssemos na pele dos apóstolos ou dos discípulos, naquele momento, todos nós estaríamos com o coração angustiado, triste e preocupado, né? Uma série de coisas, agora que a gente está começando a entender a mensagem, né? Agora que nós estamos começando a se tornar espirituais, né? Agora a revelação está vindo com mais força. O senhor vai embora? Né? Agora que a gente está aprendendo, então fica apreensivo, fica aquele momento de tensão no ar, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, né? Pois eu vos vou preparar lugar. Duas palavrinhas para a gente estudar. Aonde é esse lugar que Jesus está falando de preparar? Está em um dos profetas que a gente vai ver já já. Este lugar que eu vou preparar está no profeta. E onde é a casa do Pai, né? Onde é a casa do Pai? De Gênesis a Apocalipse, onde você vai encontrar a casa do Pai, né? É uma casa física? É um lugar literal? Entende? A casa do Pai é o corpo de Cristo, né? O endereço da casa do Pai é Cristo, né? Quando você entra para pertencer ao corpo de Cristo, você está na casa do Pai, entende? Por isso que ele fala que na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas pessoas residindo nesta casa, entende? E o que mais que a gente falou? É o lugar, né? Vamos lá. Verso 3, né? E quando eu vos for preparar este lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que quando onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus está falando que ele vai subir, mas vai voltar. Esse voltar dele não está falando de arrebatamento, não está falando da segunda volta gloriosa dele, né? Ele está falando da vinda do Espírito Santo, ele está falando do Pentecostes, né? Eles acabaram de comer Páscoa, né? Estão passando pelo processo do ázimos, né? E Jesus daqui a pouco vai ressuscitar como primícias. E quando ele ressuscita um monte de gente junto com ele, né? Aí o que precisa acontecer? Precisa acontecer o Pentecostes, né? O Pentecostes é onde o povo vai, onde ele vai receber as pessoas para ele mesmo, né? Ou quando o Espírito Santo vai passar a entrar dentro do homem, né? E se relacionar com o homem a partir de então, né? Porque eu queria que vocês entendessem várias coisas, na verdade, a gente precisa entender agora. Na antiga aliança, na lei, nos profetas, nos salmos, Deus dava da sua porção para um determinado homem, profeta, ou sacerdote, ou líder, né, ou rei, e aquele homem tinha a porção do Espírito Santo sobre ele. Quando ele falava, quando ele escrevia, ele estava falando as coisas do Espírito Santo, né, coisas referentes ao Espírito Santo. Mas os seus ouvintes, as pessoas que estavam à sua volta, não tinham essa comunhão, porque não tinham o Espírito Santo. Ficava difícil para as pessoas entenderem a palavra, né? Entende? Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje é fácil de compreender, né? Porque o Espírito Santo testifica dentro de nós, né? Quando a gente ouve uma palavra, se aquela palavra está vindo realmente do Espírito de Deus ou não. O Espírito Santo confirma no nosso coração, ali é Deus que está falando, né? Eu estou ali, sou eu que estou falando com você. Mas tem momentos que ele fala, opa, aquela mensagem não é minha não, tá? Não sou eu que estou falando ali. Então quem tem o Espírito Santo sabe do que eu estou falando, né? E quando eu falo ter o Espírito Santo, é ter a lei, os profetas e os salmos, né? Pelo menos parte deles na mente, entende? Senão você não vai conseguir discernir quem está falando. Se você não lê profeta, você não lê salmo, você não medita na lei, não lê o Gênesis, né? Não lê coisa nenhuma, só fica nas cartas de Paulo e Evangelho, não que isso seja errado, né? Mas você fica limitado em certo ponto da Bíblia, entende? Então pode ser que aquele fulano está falando de profecias profundas acerca da palavra, entende? O Espírito Santo está tentando enfiar na sua cabeça, no seu coração, mas como você não lê, como você não medita naqueles pontos, o Espírito Santo não consegue fazer você ter comunhão com ele nesse momento. E aí você vai recusar aquilo, porque aquilo vai ficar estranho para você. Porque você não tem o costume de estudar essas coisas. E aquilo não é familiar para você, e você vai rejeitar. Quando você rejeita aquilo, você está rejeitando o próprio Deus. É isso que acontece. Então vamos lá, né? Então, está falando da vinda de Cristo, entende? Vamos lá para o profeta primeiro para mim explicar isso aí, né? Deixa eu pegar o texto aqui, né? O profeta Oséias, né? Você conhece o profeta Oséias? Né?
Diz assim o profeta Oséias, né, no capítulo de número 5, né, versículo de número 14 e versículo de número 15. Eu vou ler para você. Porque Efraim, eu serei como leão e como leãozinho, e para a casa de Judá, eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, vou sumir da presença deles, vou sair da vida deles, arrebatá-lo-ei, e não haverá quem os livre. É quando Deus deu a carta de divórcio para Efraim, casa de Israel, reino do norte, despedaçou Judá, né? Permitiu que eles fossem levados cativos, né, pelo rei Nabucodonosor da época, né? E vários outros reis que levou eles cativos. Não foi só Nabucodonosor, não, né? Vários. E ao levar eles espalhados por toda a face da terra, despedaçou eles, entende? Aquilo que era uma tribo ou um reino, né, que é a casa de Judá, foi despedaçado pelo meio das nações, entende? Verso de número 15, né? Irei e voltarei para o meu lugar. Lembra quando Jesus está falando lá? Vou vos preparar lugar e depois voltarei. O profeta Oséias está falando aqui, ó, o Espírito Santo na verdade, né? Voltarei para o meu lugar até que eles reconheçam que estão culpados e reconheçam e busquem a minha face, estando eles angustiados. Então precisa vir angústia para eles reconhecerem, né? Que foi Deus que enviou o profeta Oséias, para eles reconhecerem que Cristo já veio uma vez, foi embora para o seu lugar, voltou com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a volta dele, entende? Para que aonde ele estiver, nós estejamos também, né? Este é o lugar. Vamos lá. Eu vou ler o 15 de novo, que eu perdi o ponto que eu parei, né? Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados, né? Ou se achem culpados, e reconheçam culpados, e busquem a minha face, estando eles angustiados. Cedo vão me buscar, dizendo, né? Aí termina o capítulo 5, aí entra no capítulo 6, né? Vamos ler o verso 1 e o 2 e o 3, né? Que vai dizer assim. Aí a expressão que eles mesmos vão dizer, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, né? Ele fez a ferida, mas Ele mesmo vai ligar. E será depois de 2 dias, né? Ao terceiro dia nos revigorará e viveremos diante dele, né? Ele nos levantará e viveremos diante dele. E o verso 3 vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então, o que o texto está falando aqui? Deixa eu só voltar lá no onde a gente estava, para a gente dar cumprimento aqui, né? Muito bem. Então, o que Oséias está profetizando lá? Que Israel, né, naquele contexto, Efraim se juntou com o rei da Assíria para tentar pelejar contra Judá, né? E Deus não permitiu isso. Isso está lá em Isaías capítulo 7, né? Esse contexto que eu estou falando aqui, que o profeta está profetizando. Mas Deus está usando o contexto histórico do brigueiro que está tendo entre eles, né, da contenda, porque um queria ser melhor que o outro, tinha inveja, tinha intriga, um monte de coisa, porque os reinos estavam divididos, precisaria uma unificação primeiro acontecer, né, para eles se tornarem amigos de novo, né. Só que Jesus, né, o Espírito Santo está profetizando através do profeta Oséias. Eu vou abandonar vocês, né, vou permitir que vocês sejam arrebatados pelo rei da Síria, ou por outro rei, vocês vão ser espalhados, despedaçados, e vão ficar assim até que vocês se reconheçam que são culpados. E quando vocês se reconhecerem que são culpados, vocês vão estar em angústia, grande tribulação. Quando vocês estiverem em grande tribulação, vocês vão me buscar dizendo, vinde, tornamos para o Senhor, porque Ele está bramindo como leão. Capítulo 10 do Apocalipse, não vai estar o bramido, o rugido do leão lá? O leão vai rugir, mas o leão só vai rugir já na época do chifre pequeno está em ascensão, entendeu? Chifre pequeno em ascensão, e aí o leão vai rugir. Quando o leão rugir, eles vão se entender que estão culpados. Isto é, Deus vai tirar o sustento de pão e de água, né? Nesse período deles, né? Vai tirar todo o recurso humano que eles têm hoje. Poder de guerra que eles têm hoje, né? Conseguem vencer qualquer reino na terra através de guerra. Mas vai chegar um momento que Deus vai tirar esse sustento deles. E eles não vão conseguir se defender. Vão se ver em aperto, vão se ver em angústia. Nós vamos ver Jerusalém cercada de exércitos, eles não vão ter recursos. O que vai acontecer? Vão se reconhecer culpados. E aí eles vão começar a buscar. Vamos tornar para o Senhor. Ele nos despedaçou, nos espalhou, né? Mas Ele vai nos revigorar, Ele vai nos levantar. E será depois de 2 dias, o terceiro dia. Então isso tem duplo cumprimento.
Primeiro fala da morte e ressurreição de Cristo, né? Que ele ressuscita ao terceiro dia e levanta quem crê nele, isto é, quem foi aceito. Quem é aceito é porque recebeu o Espírito Santo, lá no capítulo 14, versículo 3. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, nesse momento, o Espírito Santo é que está recebendo o ser humano. Já que eu explico essa parte melhor, tá? Então, eles vão estar em angústia, vão reconhecer, né? O leão rugiu. Quem que não vai ter medo? Se o Senhor falou, quem não vai profetizar, né? Amós capítulo 3, né? Então é período de grande tribulação, entende? Que eles vão reconhecer isso e vão voltar. E 3 dias, né, que eu já falei que se cumpre primeiro em Cristo, mas também Deus está falando de uma profecia milenar, né? Será depois de 2000 anos. No terceiro milênio, ou no finalzinho do segundo para o terceiro milênio, eles vão acordar, eles vão me buscar, eles vão despertar, entende? Então a gente está quase na hora disso acontecer com eles, né? A gente estamos no segundo milênio, né? E será depois de 2 dias, que nem a profecia está falando, né? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, entende? Então vamos ler o verso 4 agora, né? E vocês sabereis o caminho para onde eu vou. Verso 5, aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como que a gente vai saber o caminho? Verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir a mim, ou melhor, ninguém pode ir até o Pai, senão através de mim, né? É o verso 6, né? Daqui a pouco a gente vai dar um salto aqui, a gente vai direto para o 16, mas deixa eu explicar essa primeira parte aqui no início do capítulo, né? Então, Jesus está falando em profundidade das festas aqui, entende? Principalmente da Páscoa, né? A Páscoa, para mim se alimentar da Páscoa, entende, queridos? Para mim participar da verdadeira Páscoa, né? Jesus e os discípulos, né? Participaram de 3 Páscoas, ou participaram de 3 cultos de Santa Ceia, entende? O culto de Santa Ceia não é uma vez por mês, é uma vez por ano, né? Porque o culto de Santa Ceia é a Páscoa, e a Páscoa ela é comemorada uma vez por ano, entende? Então Jesus comeu 3 Páscoas, né? Só que na terceira Páscoa ele foi o cordeiro, né? Que deu cumprimento à profecia, né? Mas houve 2 Páscoas anteriores, né? Que eles comeram junto. Então, para mim se alimentar da Páscoa, eu preciso andar pelo menos 1 ano com Jesus, para aprender o que é Páscoa. Porque nesse 1 ano que eu estou andando com Jesus, eu vou precisar aprender muitas coisas, né? E uma delas é ser sincero de coração, em aceitar o Senhor, né? Primeiramente, né? Ele nos chamou primeiro, ele nos escolheu primeiro, mas quem tem que aceitar é nós, entende? Através do coração, né? Através da nossa atitude. Quando a gente come a Páscoa depois de 1 ano com Cristo, aí a gente vai passar pelo processo do pães asmos, que é a sinceridade, né? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, não lembro o capítulo aqui, né? Celebremos as festas dos pães asmos com sinceridade de coração. Isto é, devemos ser por fora aquilo que somos por dentro, né? Não podemos ter dupla personalidade, né? Lá no culto da igreja eu sou assim, lá em casa eu sou diferente. Lá no trabalho eu sou uma pessoa, na minha casa eu sou outra pessoa. Na escola eu sou um fulano, mas quando eu estou na rua eu sou outro fulano. Então o ázimo é para a gente ser o que somos por dentro tem que ser por fora, né? É a sinceridade. Quando a gente come Páscoa e passemos pelo processo do pães asmos, vamos entrar para o processo da primícia, né? De ressuscitar com Cristo, entende? Aí eu faço parte, aí eu posso me dizer, opa, ressuscitei com Cristo, né? Mas eu não fui ressuscitado ainda. Mas se eu morrer nesse estado de comer pães asmos com sinceridade, sendo por fora o que eu sou por dentro, eu posso dizer que eu vou ressuscitar naquele dia junto com ele, se eu morrer hoje, entende? Eu faço parte das primícias. Por isso que Paulo vai falar também, né? Cristo é as primícias, depois nós, igreja, corpo de Cristo, ressuscitaremos também na sua vinda como primícias, né? Por isso que o Apocalipse vai enfatizar que nós somos comprados, remidos, lavados no sangue do Cordeiro e fomos aceitos por Deus e entregue como primícias, né? Para Deus, entende? Aí se cumpre a festa das primícias, a aceitação de Deus. Deus só vai me aceitar se eu comer a Páscoa e passar pelo processo do ázimos, entende? É isso que Jesus está falando aqui, entende? Eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo, entende? Ou seja, para mim receber o Espírito Santo, aquele que aconteceu em Atos 2, né?
que é o Pentecostes, né? Precisa esse procedimento acontecer no meu coração, entende? Isso é muito duro, é muito árduo, é muito difícil isso, né? É preciso sair de cima do muro, é preciso deixar de seguir muitas doutrinas humanas, muitas regras humanas, para você participar da verdadeira Páscoa, para você se tornar um ázimo de verdade, e aí ter parte na ressurreição, que é primícias, entende? E esses 3 pontos ele está falando aqui, né? E vai falar do quarto, que é o Pentecoste, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, que aí é a quarta festa, que é o Pentecostes, né? Vamos pular agora para o verso de número 16, que vai dizer assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha, ele falou de novo, entendeu? Vou rogar ao Pai, vou pedir para que Ele mande um outro Consolador. Mas esse outro Consolador não é uma coisa distinta, diferente. É Ele mesmo que vai voltar. Porque esse Espírito Santo que é o Consolador, é o mesmo Espírito que é compartilhado com o Pai, entende? Ou os dois num só, né? Na verdade, Jesus e o Pai, né? Os dois juntos, num só Espírito. Agora vindo morar no homem. Porque ele vai falar mais para frente, né? Que eu e o Pai viremos a essa pessoa e faremos nela morada, né? Ou seja, o Jesus e o Pai, os dois juntos num só, que é o Espírito Santo, entende? Em nós, né? Isso é muito fantástico, isso é muito tremendo. Então eu rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. A mesma coisa que ele disse lá no verso 2 e 3. Quando eu voltar, receberei vocês para mim mesmo, e aonde eu estiver, vocês vão estar também, entende? Que é o Espírito Santo que vai estar trabalhando, né? E aí a gente já vai estar nessa casa, entende? Na casa de meu Pai há muitas moradas, que é o corpo de Cristo, né? Quando a gente recebe Ele, e Ele nos recebe também, né? Tem esse detalhe, né? Ambos têm que se receber, né? E quando acontece isso, a gente entra para a morada do Pai, a casa do Pai, né? Que é Cristo. Verso 18, eu já li, 19 agora, né? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me vereis. Aí, ele está falando uma coisa e muda para outra, né? Olha só agora a pergunta que eu acho que um dos discípulos vai perguntar para ele, né? Não, é Jesus ainda falando, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado também por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, né? Então você veja que Jesus está usando ele e o Pai junto, amando a pessoa, e vai se manifestar para essa pessoa. Só que aí é a pergunta de Judas, né? 22, né? Disse-lhe Judas, né? Não os Iscariotes: ô Senhor, da onde procede isto, né? Que o Senhor vai se manifestar para mim, para nós, e não para o mundo. Como que vai ser isso, né? Que negócio que é esse, né? Nós vamos ver o Senhor, mas o mundo não vai ver? Como que é isso? 23, Jesus respondendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E assim, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Aqui está a morada da casa do Pai, entende? Aqui está a resposta para o discípulo e para tantas perguntas que a gente faz às vezes, né? Aqui está a morada do Pai, entende? Então, hoje, Jesus e Deus moram no meu coração e moram no teu coração. Só que o mundo não consegue visualizar isso, não consegue enxergar de jeito nenhum, né? Por mais, entre aspas, santidade que nós pratiquemos, né? Por mais obedientes que nós formos, né? O mundo não vai conseguir ver Jesus em nós, muito menos o Deus, entende? Mas o Espírito Santo trabalha, entende? Para fazer o mundo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A mesma coisa que aconteceu conosco, né? É o Espírito Santo que produz, entende? Ou melhor, é o Espírito Santo que é o responsável em fazer com que o fulano veja Cristo em você. É o Espírito Santo que é o responsável em fazer com que fulano veja Cristo em nós, entende? Mas nós ficamos preocupados, mas Deus, as pessoas não estão vendo Deus em mim, as pessoas não estão vendo Deus no meu testemunho. Ou seja, a gente está preocupado com a gente, né? Mas esquece que quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Ele que faz tudo. Verso de número 27, né? Digo-vos, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo as dá, né? Mas não se turbe o vosso coração. Repetiu de novo, a mesma expressão lá do verso 1, né? Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize, não fique com medo. 28. Ouviste o que eu vos disse, eu já falei para vocês, eu vou e volto para junto de vocês. Eu vou embora, mas eu volto, né? Está falando de novo aqui, eu vou e volto, mas não é arrebatamento, né?
Se vocês me amassem, ficariam alegres de que eu vá para o Pai, né? Pois o Pai é maior do que eu, né? Então você veja, queridos, que Deus, né, assim, esse capítulo, né, aqui o capítulo 14 eu fecho por aqui nesse comentário, que o contexto, tanto do 13 quanto do 14, 15, 16, 17 é o mesmo, falar da vinda do Espírito Santo morar no homem, entende? Todo o contexto, pode pegar para você ver, você não vai conseguir encaixar isso em segunda vinda de grande tribulação, manifestação gloriosa de Jesus. É a vinda do Espírito Santo, é a quarta festa, é o Pentecoste, né? A segunda vinda dele vai mostrar as 3 últimas festas que ainda faltam se cumprir. E Deus deixou reservadas elas, separadas em um livro. Trombetas, expiação e tabernáculos. 3 festas. Só 3 festas finais faltam. E elas estão escondidas no livro lá selado. Entende? Ela já começa com trombetas, né? O livro, o Apocalipse, já começa com a festa das trombetas. Não tem Páscoa, primícias. Vai mostrar elementos, né? Páscoa, asmos e primícias e Pentecostes lá. Mas na verdade lá está dando um zoom só nas trombetas, expiação e tabernáculos. Entende? Eu queria que você entendesse isso. Para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui de Efésios, né? Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, né? Paulo falando dessa morada, né? Dessa casa. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, né? Então nós somos santuário, somos figura do Espírito Santo, né? Somos templo do Espírito Santo. Estamos sendo edificados, né? Para ser dedicado a Deus. Verso 22, né? Não, 21 ainda, né? No qual nós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação no Espírito. Então a habitação é no Espírito. Então não tem uma casa física, entende? Não tem uma morada física para a igreja, para aquele que está em corpo de Cristo, entende? A nossa morada é em Cristo, é um corpo celeste, entende? É isso que ele está falando, né? Hebreus vai tratar disso, né? Nós somos a casa de Deus, né? Pode ler lá para você ver. Quem mais, né? Em Coríntios a gente vai ver que Paulo chama nós de templo do Espírito Santo, né? Gálatas, Paulo ainda vai falar mais fundo isso, né? Que Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar no nosso coração, entende? Então não há uma contradição nos evangelhos, nas cartas de Paulo ou dos apóstolos, com o Apocalipse, com os profetas, salmos e lei. Não há contradição, né? Todos eles estão apontando para Cristo, todos eles estão falando de uma coisa só, uma linguagem só. Então nós, seres humanos, pessoas que Deus tem chamado, Deus tem se levantado para estar na frente de alguma forma, né? Dando estudo, dando explicação, dando ensino, temos que nos atentar para isso, né? A linguagem profética da Bíblia é uma só, entende? Então nós precisamos fazer casar, entende? As informações, né? Uma informação não pode entrar em choque com a outra, entende? Há um tempo atrás, né, quando eu comecei a aprender sobre as 2 casas de Israel, né? Eu não conseguia enxergar 12 tribos literais, entende? Restando para o tempo final, para Deus restaurar 12 tribos e ainda restaurar o reino, né, a cidade de Jerusalém. Eu não conseguia enxergar, não conseguia mesmo, né? Eu via só essa casa espiritual, o corpo de Cristo, judeu, gentil, israelita, que aceita a Cristo, vem para esse corpo, deste corpo a gente vai ficar num corpo espiritual, futuramente, posteriormente, viria a Nova Jerusalém, descia a Nova Jerusalém, acabou a conversa, não tinha mais essa questão de Israel na carne, e uma restauração para eles, né, terrena, na cidade de Jerusalém. Mas quando eu comecei a examinar mais a fundo, né, alguns profetas entrou em choque, não casa a informação, entende? E a gente tem que ser sincero, a gente tem que obedecer o que está escrito, cara, entende? Né? Por exemplo, né, vamos pegar ali Zacarias, por exemplo, capítulo 12, né? Ele mostra a igreja sendo transformada, ele mostra o período da grande tribulação, mostra Cristo vindo, Cristo já está na terra com a igreja, e aí ele começa a falar de uma restauração na terra, com Israel 12 tribos, entende? E aí eu não posso ignorar isso, entende? Uma restauração a partir da segunda vinda de Cristo. Se o profeta estivesse mostrando uma restauração na terra de Israel a partir da primeira vinda dele, é uma coisa, entende? Bom, se está falando da primeira vinda de Cristo, está falando de festa de Páscoa, ázimos, primícia e Pentecoste. Então essa restauração na terra de Israel, eu posso transferir para o plano espiritual, que vai se casar certinho. Quando Cristo voltar, está tudo restaurado bonitinho.
Não tem mais restauração a ser feita no milênio. Com pessoas, entende? Sim, vai ter restauração no sol, na lua, na terra, na cidade de Jerusalém e no povo também vai ter restauração. A partir da segunda vinda de Cristo. Por que isso? Né? Nós já não... Paulo, né, acabou de ler aqui que Paulo está falando que nós vamos ser... nós estamos sendo preparados para uma habitação no Espírito. Ou seja, quando Cristo voltar, significa que essa preparação foi completa, foi concluída. Fechou ali o período das 70 semanas, vamos dizer assim, para a igreja, entende? Não tem mais nada a ser edificado ou restaurado na igreja, no corpo de Cristo. Já está completo, né? Até porque o Apocalipse vai mostrar que a igreja já é imaculada. O próprio Apocalipse vai mostrar que é uma igreja santa, pura, imaculada, virgem. Não tem o que ser feito nela, né? Uma igreja santa para apresentar para o seu marido, entende? Mas quando o profeta está mencionando uma restauração a partir da segunda vinda, ele está chamando a minha atenção. Eu tenho que olhar para aquilo ali, entende? O que eu tenho que fazer é aceitar. Aceitar o que o profeta escreveu, não o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão comentar. Vai ter comentários, vai ter muitos comentários contra isso, entende? Como já está tendo, né? Muitas pessoas não vão aceitar isso, com certeza. Mas eu prefiro aceitar o que está escrito na palavra e deixar ela se desenrolar sozinha, né? O Espírito Santo que vai fazer isso, com certeza, Deus vai trabalhar. E quem não estiver aceitando, vai chegar uma hora que vai ter que voltar para trás. Não tem o que fazer, vai ter que voltar para trás, fazer a lição de casa, né? Recomeçar de novo, igual eu tive que fazer. Eu tive que voltar um pedação para trás, né? Para refazer os estudos. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe. Então fica aqui minha dica, né? Na verdade, estudar a Bíblia de forma que ela não entre em choque, né? Os livros, né? Profeta, Salmo, Lei, Novo Testamento e Apocalipse. Tem que casar todo mundo, né? Tá bom, meus queridos? Não esqueça de curtir, de comentar, de dar like, fazer o joinha ali, tá? Fazer a publicação subir para outras pessoas serem alcançadas, tá bom? Também muito obrigado para quem está, os novos inscritos que estão chegando no canal Efraim. Muito obrigado, tá? Eu tenho uma página no Facebook, tá? Ministério Efraim. Se puder nos dar uma força lá também, nos ajude a divulgar a palavra, tá bom? Quero fazer um trabalho, assim... Eu quero estar fazendo um trabalho de alcançar as pessoas aqui da minha